Amigos e irmãos, sejam todos bem-vindos ao estudo das profecias do livro de Daniel. Hoje nós vamos fazer uma breve análise sobre o capítulo 8 deste livro. Oremos. Senhor Deus e Pai, rogamos ao Senhor que nos ajude na compreensão e na exposição da Tua Palavra. Te pedimos e também agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos ao texto. Daniel 8, verso 1, diz assim: No terceiro ano do reinado de Belzazar, teve Daniel uma visão. Verso 3, vi um carneiro, e o carneiro tinha 2 chifres, um carneiro com 2 chifres. Verso 5, vi um bode, e o bode tinha um chifre notável. Muito bem, nós vimos aqui um carneiro com 2 chifres, e nós vimos um bode com um chifre notável. Continuando, veja o que diz o verso 6. Dirigiu-se o bode ao carneiro e lhe quebrou os 2 chifres. Em seguida, o bode lançou-o por terra e pisou aos pés. Muito bem, nós vimos aqui um carneiro com 2 chifres e um bode com um chifre só. E o bode se dirigiu ao carneiro e o destruiu. Ok? Nós vamos ver que nesse mesmo capítulo é nos dado a interpretação do que significa este bode e este carneiro. Vejamos no verso 20 e no verso 21. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. Muito bem, então aqui a Bíblia está nos dizendo que aquele carneiro é símbolo dos reis da Média e da Pérsia. Os 2 chifres significam estes 2 reinos. É nos dito também que aquele bode peludo é símbolo do reino da Grécia. Então nós vamos ver agora o que vai acontecer com este bode, com esse grande e notável chifre do bode. E é nos dito lá no verso 8, veja o que diz: o bode se engrandeceu sobremaneira, estando, porém, na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e subiram no seu lugar 4 também notáveis chifres para os 4 ventos do céu. Muito bem, então é nos dito que esse bode, esse grande chifre do bode, também se quebrou. O texto diz: quebrou-se, quer dizer que não foi quebrado por outro alguém, mas que ele quebrou. Nós vamos ver no verso 22, que vai explicar essa questão do chifre do bode. Veja o que diz no verso 22. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão daquela mesma nação. Portanto, entendemos que esse chifre grande e notável é símbolo de Alexandre o Grande. Com cerca de 32 anos de idade, ele morreu. Ele era um rei extremamente intemperante, em muitos hábitos que não saudáveis. Ele morreu cedo. E este rei, ele tinha 4 notáveis generais, chamados Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Com a morte de Alexandre o Grande, o reino da Grécia se dividiu em 4 outros reinos. É isso que o texto, o verso 22, nos diz. Agora nós vamos continuar a sequência dos textos. E estamos fazendo isso de forma alternada. Desta forma, facilita a compreensão deste capítulo.
Olha o que diz agora no verso 9. Diz assim, ó, de um deles, ou dos 4 ventos, lá do verso 8, surgiu um chifre muito pequeno. Agora, aparece um chifre pequeno no capítulo, ok? Nós vamos ver mais ou menos o que significa esse chifre pequeno. Nós já vimos isso aqui lá no capítulo 7 do vídeo anterior. Entendemos que esse chifre pequeno trata-se de Roma papal, ok? Nós vamos ver agora qual a ação, qual a atitude desse chifre pequeno. No verso 10 vai nos dizer, veja o que diz o verso 10. Engrandeceu-se até o exército do céu. Agora, também esse chifre, embora pequeno, ele se engrandeceu a ponto de atingir o exército do céu. Agora veja o que diz no verso 11. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário. Interessante a ação desenvolvida pelo poder papal, ou representado pelo chifre pequeno. Diz que desenvolveu um tipo de ação, se engrandeceu de tal maneira a ponto de atingir o príncipe do exército do céu e tirou o sacrifício ou o contínuo. Entendemos essa questão aqui, tratar-se de um sacerdócio humano e terrestre executado pelo poder do chifre pequeno, que significa Roma papal, ou seja, o papado exerceria um sacerdócio humano aqui na terra, com a confissão de pecado ou com o perdão de pecados sendo perdoado aqui na terra, e isso para Deus é uma blasfêmia, ok? Entendemos que existe um único sacerdócio, que é o sacerdócio executado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a este mundo, viveu uma vida sem pecado, e aos 31 anos de idade morreu e ressuscitou ao 3º dia, ascendeu ao céu e começou uma obra sacerdotal no santuário do céu até 1844. A partir de então, ele começou um trabalho ou uma obra de purificação do santuário celestial. E é que nós vamos ver agora. No verso 12, veja que nos é dito, com relação ao chifre pequeno, diz assim, lançou a verdade por terra e prosperou em tudo que fez. Portanto, o poder papal, aqui representado por este chifre pequeno, lançou a verdade do santuário por terra. Ou seja, com a execução de um sacerdócio humano aqui na terra, e muitas pessoas acreditar nisso, é como se tivesse lançado a verdade do santuário por terra. Não é como, lança por terra. Isso não se concretiza porque existe um sacerdócio real nas quais não deixa de existir por conta de um sacerdócio humano. Nós vamos continuar agora, nós vamos ver que no verso 13 é levantado um questionamento. Veja o que diz. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Até quando? Até quando o poder papal exerceria um sacerdócio na terra a ponto de jogar a verdade do santuário celestial por terra aqui na terra? Até quando vai haver esta obra maligna, esta obra blasfema aqui na terra? Agora, no verso 14, nos dá a resposta. Veja o que diz. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será
purificado. Portanto, agora, neste verso, é-nos dito que sobre uma profecia de 2.300 tardes e manhãs, ou seja, tudo quanto é questão envolvendo a terra, obra sacerdotal, com relação ao pecado existente no nosso mundo, desde Adão para cá, tudo se resolve através de um sacerdócio celestial de Jesus no céu. Só Jesus pode resolver todas essas questões. Aqui é nos dito, com a profecia dos 2.300 tardes e manhãs, todas essas questões relativas ao chifre pequeno e toda a questão relativa ao pecado seria resolvido através do serviço de purificação do santuário celestial. E entendemos também que aqui dito sobre uma profecia de 2.300 tardes e manhãs. Entendemos que em profecia de tempo é necessário o princípio de interpretação dia-ano, nas quais um dia representa um ano, um dia representa um ano literal. Portanto, 2.300 tardes e manhãs equivalem a 2.300 anos. Agora, nós entendemos que surge a necessidade aqui, agora, de um outro vídeo. Por quê? Porque nós vamos ver que Daniel não compreendeu bem essa questão das 2.300 tardes e manhãs, e através dessa dúvida vai surgir o capítulo 9. E no capítulo 9, no próximo vídeo, nós vamos tratar sobre a questão das 70 semanas. Entendemos que as 70 semanas faz parte da profecia dos 2.300 anos, ok? Muito bem, então no próximo vídeo nós vamos entender melhor essa questão das 2.300 tardes e manhãs, que é indispensável todos nós, humanos, que vivemos em um mundo de pecado, compreender bem essa questão, como é que Deus resolve esta questão tão grave do pecado, como Deus resolve. Nós sabemos e acreditamos que só Deus pode resolver através do único sacerdócio executado por nosso Senhor Jesus Cristo a partir do ano 31 da nossa era. Então, no próximo vídeo, que vai ser uma continuação, ou seja, vai ser um complemento do capítulo 8. Capítulo 9 vai começar com a oração de Daniel e vai surgir a resposta por Deus através do anjo Gabriel. Ok, meus amigos e irmãos? Então, até o próximo vídeo e que fiquem com Deus todos e que Deus os continue abençoando muito.